pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal Português à Mesa. Eu sou o professor Ricardo Mamede e nesta aula eu vou te apresentar os adjuntos adverbiais. Então, é um assunto muito importante dentro da parte de análise sintática aqui do nosso curso preparatório, para que você entenda bem como funciona esse termo acessório da oração e toda a sua funcionalidade dentro das propostas que nós vamos te apresentar. Então, seja muito bem-vindo, prepare-se, já pega aí o seu caderno, seu lápis, para fazer todas as anotações conosco aqui, e eu espero que você consiga assimilar todo o conteúdo que te será apresentado, para que você saia daqui já preparado para entender a funcionalidade dos adjuntos adverbiais. Vamos ao vídeo então? Sejam bem-vindos à nossa aula. Para iniciarmos aqui a nossa discussão sobre esse assunto tão importante, eu gostaria de te apresentar uma fala do filósofo Diógenes, um filósofo pessimista. E ele diz o seguinte, vamos ler. Com lampião e lanterna, à luz do sol, procurei um homem honesto, mas nenhum pude encontrar. Então, eu gostaria já de ressaltar para você o seguinte, aqui as partes grifadas em amarelo com lampião e lanterna, e ainda a luz do sol, você perceba bem aqui este acento grave colocado aqui em cima da letra A, não é? Isso nos indica que esses dois termos são os nossos adjuntos adverbiais antecipados para já te apresentar uma circunstância sobre o que vai ser apresentado, que no caso seria o verbo procurar. Então, olha que interessante como funciona esse termo, que nós dizemos que é um termo acessório da oração, mas de muita importância para passar para você um pouco da ideia argumentativa de um procedimento. Então, o que ele disse? Procurei um homem honesto, mas não pude encontrar. Só que aí a informação foi adicionada, primeiramente com lampião e lanterna e a luz do sol. Então, quer dizer, nem as claras, nem com lampião, nem com lanterna, nem com luz, ele consegue encontrar honestidade na raça humana. Olha só, como que nós conseguimos então perceber que essa circunstância aparece e como ela funciona? Então, o adjunto adverbial nada mais é do que o próprio advérbio em si. E aqui no caso, com lampião e lanterna, é o instrumento utilizado. E a luz do sol, olha lá, seria a localidade em que esse cidadão foi em busca de pessoas honestas. Quer dizer que, se eu só tivesse te falado que eu procurei um homem honesto, mas não pude encontrar, fica um pouco vago. Então, o que ele falou? Ele argumentou e deu uma proposta dizendo que até com lampião e lanterna e até a luz do sol, ele não encontrou. Quer dizer, nas redações em geral, na sua escrita, o adjunto adverbial, ele é extremamente necessário. Essa discussão nós vamos fazer aqui com você e nós vamos aprofundar ainda mais neste assunto. Vamos lá então. Você já sabe que a língua portuguesa, na parte de análise sintática, é um estudo que nós fazemos com relação de combinação, ok? A associação de concordância, essas relações, nós aqui agora vamos focar em cima do termo adjunto adverbial. Então, é muito importante o aluno já começar a saber que o elemento advérbio, não é, digamos assim, o adjunto adverbial, ok? Ele pode se ligar, sim, ao verbo, também ao adjetivo e também ao próprio advérbio em si. Então, sabendo disso, vamos apresentar para vocês alguns modelos, exemplos, para que você entenda bem o que eu estou te falando. Vamos ler comigo aqui. Saiu seria o caso do verbo. Então, a pessoa saiu, ela saiu calmamente. Você simplesmente mostrou o modo de como a pessoa saiu. Essa é a tarefa de um advérbio, essa é a tarefa de um adjunto adverbial, ok? Quer dizer, mostrar uma circunstância para
a proposta do predicado, no caso, o verbo. Então, ele se conecta a esse verbo fazendo essa tarefa. Você já deve estar se perguntando, professor, mas eu falo advérbio ou adjunto adverbial? Advérbio, pessoal, é a classificação morfológica, porque gramática é ponto de vista. Do ponto de vista da morfologia, a classificação e nomenclatura desta palavra é advérbio. Na análise sintática, que é uma análise de combinação e relação, o nome só muda. Então, nós vamos dizer que é um adjunto adverbial. É isso a diferença, porque você pode, às vezes, se confundir, ok? Então, não se confunda nunca. Análise morfológica, advérbio. Análise sintática, adjunto adverbial. Mas eles não mudam a sua proposta, a sua função. Então, você deve estar pensando, só liga-se ao verbo? Não. Ele também, neste caso, veja bem, a pessoa saiu e ela saiu, no caso um homem, saiu calmo. Olha ali, saiu calmo. Já percebemos muito bem que quando na aula de adjetivo, calmo não é o advérbio. Você deve estar se confundindo. Você fala, mas calmo não é o modo como a pessoa saiu? Primeiramente, calmo é uma palavra variável que você pode colocar calmos. Olha só. Ou também você pode colocar calma. Olha lá. Moça calma, moço calmo, moças calmas, moços calmos. Então isso não é o advérbio. O advérbio não faz essa tarefa. Essa tarefa é do adjetivo. Só que aqui nós estamos falando de um predicativo, porque passou pelo verbo. Tudo que passa pelo predicado, olha lá, no caso o adjetivo também, nós vamos considerar como uma característica de ter saído. Só que eu adicionei a essa característica um adjunto adverbial de intensidade. Então, muito, olha ali, o adjunto adverbial de intensidade, ele pode, sim, plenamente se conectar ao adjetivo, para passar uma intensidade da característica de ter saído. E saiu muito calmo, saiu pouco calmo. Olha lá, você poderia falar isso. Então, lembre-se, o adjunto adverbial da intensidade, ele vai se conectar ao adjetivo. E muita gente erra em prova dizendo que calmo é o advérbio. Cuidado, pessoal. Olha lá, outro exemplo também, para ilustrar aqui o que nós falamos anteriormente, veja isso, saiu-se bastante bem. Nós colocamos dois advérbios, um intercalado ao outro aqui, olha só, ó, bastante e bem. Então, quer dizer, o bastante é um adjunto adverbial de intensidade e bem é um advérbio de modo. Então, quer dizer, lembra-se do que nós falamos? O adjunto adverbial pode se conectar ao próprio advérbio, ao adjetivo e também ao verbo, dentro destas circunstâncias, apresentando esses valores semânticos que você acabou de ver comigo agora. Entendeu? Então, não se confunda mais. Vamos ao próximo. Quando falamos da proposta semântica de se usar um adjunto adverbial, é muito ilustrativo o que está aqui na tela para você ver. Em qualquer parte do mundo, ou qualquer parte do Brasil, você vai encontrar lixo. Sim. Então, se você escrevesse em uma redação a seguinte proposta: observa-se o lixo e o abandono. Então, olha lá, você não erra, tudo bem, mas a sua oração, digamos assim, ela não está com uma informação adicional que é muito importante. Você poderia, então, aqui, nessa circunstância, acrescentar uma adjunta adverbial para informar seu leitor sobre o fato que você quer mencionar. Por isso é que essa proposta do adjunto adverbial ela é muito importante para você saber que nas suas dissertações, na sua escrita ou na sua narrativa, a apresentação desse termo, ele é decisório para falar muita coisa. Porque aqui o que você disse? Nas ruas de todas as cidades. Olha isso. Então, isso é uma locução adverbial que nos passa uma informação, uma circunstância para dizer que é total. Então, não há uma cidade onde você não vai encontrar lixo. Tá vendo só? Aí fica muito mais claro, muito mais restrito, muito mais específico a informação apresentada. Por isso que nós sabemos que a análise sintática,
o estudo da sintaxe é isso, é essa maravilha que o português nos coloca para podermos organizar nossos pensamentos, escrevermos melhor, apresentarmos para o meu leitor ou o meu ouvinte uma proposta mais clara, ok? Uma proposta mais incisiva. Então, gente, é muito importante sabermos que esses termos, por serem chamados de acessórios, eles não são desnecessários. Isso é muito importante nós deixarmos aqui evidenciado nessa aula de hoje. Eu espero que agora, daqui por diante, você comece a pensar isso, a fazer algumas anotações muito importantes para que você consiga se comunicar melhor. E isso aqui é a nossa meta, melhorar o português de qualquer participante aqui dos nossos vídeos. Bom, enfim, vamos continuar aqui com a próxima apresentação. Neste slide, eu vou até sair da frente para não te atrapalhar, não é? O que a tecnologia não nos deixa fazer, não é verdade? Para não atrapalhar aqui, eu diminuí o meu tamanho, como dizia Monteiro Lobato, a chave do tamanho. Mas enfim, brincadeiras à parte. Olha só, isso aqui é uma pergunta que muita gente, muitos alunos me fazem. É necessário, então, nós anotarmos uma lista. Olha, as listas são muito importantes para catalogar, cadastrar, não é, os tipos de advérbio. Mas uma coisa é legal nós comentarmos aqui. É de extrema importância também você aprender que português é tudo contexto. Então, às vezes, as palavras podem mudar de sentido e, às vezes, aquela tabela apresentada para você não vai funcionar. Então, uma dica muito importante. Aqui, nós estamos falando da proposta da intermediação verbal e coloquei aqui o verbo estudar. E, obviamente, o advérbio ele vai se ligar aqui ao verbo, pode ser por meio de preposição, sem preposição, por locução, isso não interessa, mas ele vai passar para você uma proposta de circunstância. Então, se eu estudo pela internet, é o meio que eu utilizo para estudar. Eu também estudo por R$ 1.000, seria o advérbio de preço, advérbio de valor. Eu também posso dizer que eu estudo longe da cama, que seria o local. Estudo por 5 horas, que seria o que? O tempo, e assim por diante. Então, cabe agora a você, meu querido ouvinte, meu querido aluno, minha querida aluna, a entender que essas situações são necessárias a partir da leitura. Porque a leitura, ela nos abre caminho para um aprendizado muito amplo e para uma melhora de vida extrema. E é necessário, então, via português, no nosso caso, da nossa língua, conseguimos entender que os advérbios, eles nos passam essas informações. E todos os exames públicos, provas, Enem, digamos, concursos, vestibulares, que você for fazer, isso aqui não tem como não aparecer, porque faz parte do cotidiano da vida do cidadão falante da língua portuguesa, ok? Então fica aqui um slide modelo para vocês, também vou disponibilizar os slides para que vocês consigam, não é, estudar sem necessidade, às vezes, de verificar o vídeo, mas é muito importante entender que eles variam muito, não é, pessoal? Então aí fica alguns para nós aqui, são muito mais, né? E outra informação muito importante aqui, para nós passarmos já para a parte, vamos dizer, prática da situação. O que você precisa entender sobre o adjunto adverbial, então? Não se confunda com o objeto, não é verdade? Porque às vezes a pessoa fala, mas espera aí, o objeto direto, né, o indireto, qual que é o papel deles e qual que é o papel do adjunto adverbial? Então vamos falar sobre isso? Vejamos bem aqui o primeiro exemplo. O fruto caiu. De onde? De qual local? Da árvore. Então o eixo B que você está recebendo aqui é o adjunto adverbial que mostra o local de onde esse fruto caiu. Então, o que nós tínhamos mesmo? O sujeito, o verbo, mas eu não possuo um complemento. Eu possuo uma circunstância que nos mostra a proposta de adjunto adverbial. É muito diferente de você ler aqui embaixo para mim. Olha só, ó. Nós, que seríamos o sujeito, os autores de comprarmos. Então, nós compramos. Agora você colocou o complemento. Porque o complemento é a coisa
resultado daquilo que você faz, daquilo que você compra. Então, o que foi comprado? O material. E aí você também pode inserir uma informação adicional juntamente aqui, dizendo o momento dessa compra. Porque a compra foi agora. Só que o resultado da coisa comprada, a delimitação daquilo que você comprou. Então não se esqueça que o objeto, ele é um substantivo complementar à ação verbal. Porque se você compra, se você não fala o que você compra, fica muito amplo. Mas se você diz o que compra, no caso, o material, você especifica. E aí você tem que me lembrar aqui, olha lá, ó, você tem que se lembrar, não é? Não me lembrar, você tem que se lembrar que nós compramos algo. E o algo comprado não possui nem preposição, ó, é um objeto direto. Então são resultados. Objetos são resultados de ações. E o adjunto adverbial, não. O adjunto adverbial ele é uma circunstância, ele não tem nada a ver com resultado de ação verbal. Ele passa uma informação para você mostrando o onde, o quando, não é? A frequência. Olha que legal. É isso que você precisa entender. Eu espero que tenha ficado claro para você, ok? E agora, vamos para a sequência. Uma outra informação extremamente importante para todo falante da língua portuguesa é o seguinte: quando você tiver um advérbio dentro de uma proposta, ele pode se referir ao texto todo, aqui, a oração toda, digamos assim. Essa oração que você acabou de escrever ou falar. Não necessariamente que ele vai exercer uma circunstância específica para um verbo. Então, aqui nós vamos entrar em um caso muito interessante de intromissão de quem fala ou de quem escreve em cima daquilo que você escreveu. Então, por exemplo, ó, se você disser os reféns foram libertados a tempo. Esse é o exemplo que eu estou te passando aqui. Perfeito. Mas você pode entrar com uma interferência, que nós dizemos aqui, que é o adjunto adverbial que faz essa tarefa, e não necessariamente que ele se conecta ao verbo para passar uma circunstância. Aqui você está dando como se fosse uma ideia de palpite. Olha que interessante. Ó. Felizmente, então quer dizer, você está de acordo, você gostou, você opinou. Isso faz parte daquela proposta da função emotiva. Olha lá. E por quê? Se você não coloca, pode ser agregada a função referencial da linguagem, que a função referencial, nós sabemos que ela simplesmente passa o recado, passa a notícia, informando sem intromissões de primeira pessoa. Mas você pode usar, então, por isso é que eu chamei a atenção e disse no começo aqui do curso que todo adjunto adverbial ele é muito importante para contexto. E nem sempre, então, agora fica claro para você que ele vai simplesmente se referir a um verbo específico, não é? Mas ele pode, então, fazer esse trabalho. É igual você falar, nossa, infelizmente agora o preço da gasolina subiu. Quer dizer, você está opinando sobre o fato de não ter gostado do aumento dessa gasolina. Aqui, no caso, você está contente porque as pessoas foram libertadas, no caso, os reféns. Você viu? Então fica claro que está escrito aqui. Muitas vezes o adjunto adverbial não se refere especificamente a um verbo, olha só, mas a um campo de significado muito mais amplo. É isso que eu quis te dizer. Você abre para referir-se à sentença toda, né? E que pode abranger o contexto da frase. Fica aí, então a dica para que você também pense nisso. Por isso é que muita gente me pergunta, na hora da redação, como eu devo fazer para poder, não é, melhorar a minha fala, sem colocar a primeira pessoa eu. Então aqui, o advérbio faz isso para você. Você pode, sim, entrar com intromissão dentro da proposta e apresentar aqui para o seu leitor a sua versão. Se você é uma pessoa que está com a proposta afirmativa, negativa, você pode passar isso aqui perfeitamente usando o advérbio antecipadamente, não é? Coloque no início já para fazer a topicalização do fato e apresente para o seu leitor a sua proposta. É isso daí. Bom, pessoal, então a aula teórica vai ficando por aqui, não é? Na sequência do vídeo, você vai começar comigo os exercícios. Então, não perca a aula de exercícios que também está disponível aqui no canal para você treinar e aprender muito mais sobre adjuntos adverbiais. Eu te vejo na aula de exercícios. Um grande abraço e muito obrigado por ter me acompanhado até agora. Tchau, tchau.
Antes de clicar nos links acima, se você gostou desse vídeo, inscreva-se aqui no canal, deixe o seu like e ative o sininho para que você receba as notificações quando nós postarmos nossos novos vídeos. Muito obrigado e até a próxima!